Mateus capítulo 3. Logo na sequência do texto que conversamos no domingo passado, conversamos até o verso 12, eu quero ler um trecho que diz respeito ao batismo de Jesus. E quero conversar com você algumas coisas que me chamam muito a atenção nesse texto, e certamente vai abençoar a tua vida. E o tema da mensagem é: o Salvador chegou. Fale comigo: o Salvador chegou. Amém. Nós vamos conversar um pouco, e antes, por favor, abaixa a tua cabeça e vamos orar. Pai amado, nós te bendizemos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te bendizemos também e principalmente por Jesus, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, e antes da fundação do mundo planejou nos salvar, planejou nos perdoar em Cristo Jesus. E antes da fundação do mundo, o Deus Filho concordou em se fazer homem como nós e pagar o preço do nosso pecado, da nossa iniquidade. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Não merecíamos e continuamos não merecendo. Mesmo assim, o Senhor nos amou e nos ama e nos abençoa, Deus, com tanta graça, com tanto amor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque esta mensagem do Evangelho chegou a nós. E pudemos responder a essa mensagem. Deus, muito obrigado. Pai, estamos diante da tua palavra aberta. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Que a tua palavra quebrante tudo o que precisa ser quebrantado dentro de nós, para que as tuas verdades, as verdades do teu reino, passem a ser verdades na nossa vida, como cantamos na canção. Ó Deus, ministra a cada um de nós. Deus, no nome de Jesus, tu tens primazia aqui, só o Senhor Jesus é rei aqui. E toda a estrutura que foi levantada contra o teu conhecimento seja destruída agora no nome de Jesus. Porque queremos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e discernir a tua palavra em nosso espírito. E que não haja nenhum impedimento e que possamos compreender a tua palavra segundo a tua vontade e teu querer. Ó Deus, estamos expostos diante de ti, querendo ouvir tua voz, querendo ajustar a nossa vida ao Senhor e à tua vontade. Portanto, vem, Senhor Deus, e toca em cada um de nós, ministra a cada um de nós, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 17, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Abre também a tua Bíblia em João,
no Evangelho de João, no primeiro capítulo, também tem uma pequena narrativa aqui a respeito do batismo de Jesus. E João, ele falando do mesmo assunto, ele inseriu informações que nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas nós achamos, mas são informações lindas que vão acrescentar nesse episódio, nesse cenário do batismo de Jesus. Muito interessante. Quero continuar, quero ler a partir do verso 24, do primeiro capítulo, e você acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 24, diz assim: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo? É um diálogo, ok, que está havendo entre os fariseus e João Batista, que estava batizando, ok? Então perguntaram-nos: então, por que batizas, se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo, João Batista, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Interessante, né? Uma pequena narrativa, algumas coisas diferentes, mas também poderosas. Muito bem. Baixa a tua cabeça mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós precisamos, assim como Jesus entrou em cena na história, pelo nascimento, mas também foi publicado, entrou em cena publicamente pelo seu batismo, e foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Salvador chegou. Ó Deus, que a gente, pelo Teu Espírito, possamos receber hoje Jesus como o Senhor, como o Salvador, tratando de cada um de nós, cuidando do nosso espírito, do nosso coração, da nossa vida. Espírito Santo, Tu tens liberdade. No nome de Jesus. Amém. Domingo passado, mencionamos algumas coisas relacionadas a arrependimento. João Batista chegou pregando arrependimento de pecados e batizando nas águas, um batismo que ele identificou sendo um batismo de arrependimento. E ele orava, ensinava os seus discípulos a orarem, e parece que a obra profética de João Batista estava trazendo um clima de quebrantamento e arrependimento em Israel, quebrantamento,
e arrependimento ali perto de Betânia, ali perto de Jerusalém, naquela região que era conhecida na época de Jesus como região de Judá. As orações de João Batista e a sua pregação estavam trazendo um clima diferente espiritual sobre a nação e sobre as pessoas. E era um clima de quebrantamento e arrependimento de pecados. O arrependimento de pecados e o quebrantamento, eles precedem a chegada do Senhor Jesus, eles precedem a chegada de Jesus como Salvador. O Salvador chegou, mas antes do Salvador chegar, chega primeiro o quebrantamento e o arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, é um texto muito lindo, que fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Não dá para dissociar a salvação do arrependimento. Primeiro, um clima se instala de quebrantamento nos corações. E depois que o quebrantamento acontece, a obra de Deus vem com salvação e com transformação. Sempre acontece dessa forma. Quando a gente ora, quando a gente prega Jesus, antes disso, a gente deve orar e clamar aos céus para que traga quebrantamento e arrependimento, porque é em cima de um coração quebrantado e contrito que a obra de Deus é realizada. Porque um coração quebrantado e contrito se coloca na situação adequada para Deus manifestar o seu poder, a sua cura, a sua transformação. Sem um coração quebrantado e contrito, sem um coração arrependido, a obra de Deus não se completa. Por isso João Batista chega pregando e experimenta Jesus, quem primeiro se quebranta. E às vezes, para que sejamos quebrantados, Deus permite que algumas lutas venham sobre nós, porque precisamos chegar ao ponto de reconhecer a nossa necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Salvador, nós precisamos. Quando João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a obra de quebrantamento revela o quanto nós precisamos ser purificados e perdoados dos nossos pecados. É só com essa consciência que a gente coloca o nosso coração e o nosso espírito na condição ideal para experimentar um milagre, e o maior de todos os milagres na nossa vida, que é o milagre da salvação. O Salvador chegou. Também domingo passado, me referi que junto com a mensagem do Evangelho, junto com a mensagem de salvação, também chega uma mensagem de juízo. Se falamos da luz, precisamos alertar sobre as trevas. Se falamos sobre a salvação, salvação do quê? Do que precisamos ser salvos? Precisamos ser salvos do pecado. A mensagem do Evangelho sempre conjuga estas duas grandes e poderosas verdades: a salvação, a necessidade da salvação, diante do fato de que o pecado nos colocou em condição de condenação. Mas Jesus, Ele não é juiz. Ele, quando entra em cena na história, Ele não entra em cena como o juiz. Jesus entra em cena na história como o Salvador. Ele entra em cena na história como o libertador. Ele entra em cena na história como o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Ele entra em cena na história como o perdoador. Ele entra em cena na história como aquele que venceu a morte. Ele entra em cena na história como aquele que viria mudar a história das pessoas, a história da humanidade. Ele entra em cena na história como o desejado das nações. Jesus entra em cena na história para revelar a glória de Deus. Nós cantamos isso hoje, não cantamos? Nós cantamos isso. Jesus entra em cena na história para revelar o amor de Deus. Ele entra em cena na história como Salvador. Mas a mensagem de quebrantamento dos corações faz parte da mensagem do Evangelho. Nós precisamos disso. Mas ele entra desse jeito. Eu não quero falar sobre a questão da condenação, a questão do juízo. Falei um pouco disso domingo passado, mas, amados, a verdade a respeito do problema do pecado que nos gerou condenação deve sempre trazer muito temor dentro de nós. Agora, eu quero pensar em Jesus, nesse momento que ele está no batismo, quando ele está chegando em cena, ele já tinha 30 anos de idade, ele já tinha entrado em cena na história, mas nesse momento, foi o momento que ele foi apresentado publicamente. Tanto que eu fiz questão de ler o primeiro capítulo de João, e porque o testemunho de João Batista era de que ele nem sabia direito, não tinha certeza de quem era o Messias. Não foi isso que lemos em João? No registro dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelistas simplesmente não se preocuparam em dizer todas as coisas. Cada evangelista, você soma as informações e você tem um quadro um pouquinho mais completo. Mas o propósito dos evangelistas não era descrever detalhadamente a história, não era isso, mas era revelar Jesus, a pessoa e a obra de Jesus. Esse é o propósito. Cada um fez isso para um público leitor diferente, e fez isso de um jeito diferente também. Mas a maneira como João, o evangelista, registra aqui o testemunho de João Batista é muito curioso. Agora entenda o seguinte: João Batista era primo de Jesus. Lembram disso? Eles eram primos, eles eram da mesma família. João Batista, ele era um cara fora da caixinha. Ok? Entende essa expressão? Fora da caixinha? Sim ou não? Vocês estão comigo? Estão comigo, gente? Estão andando comigo? No texto sagrado? Eu estou sentindo assim, o que eu estou falando sozinho às vezes. Vocês estão comigo, gente? Amém, amém. Vem comigo. Vem comigo. Lembra aquele programa de televisão que ela vem comigo? Mas não sou ele não. Aqui é outra história. Beleza. Vamos lá. O que eu estava falando que eu esqueci? João Batista era um cara fora da caixinha. Fora da casinha também. Você escolhe. Caixinha, casinha. Ele era diferente. João Batista era um cara diferente. Jesus era com todo respeito, um cara diferente também. Né? Jesus também era. Ele era também fora da casinha. Jesus era fora da casinha. Jesus era fora da caixinha. E João Batista também. Agora, João Batista era um cara que ele fazia parte de uma comunidade chamada Comunidade dos Essênios. A Comunidade dos Essênios era uma sociedade que morava no deserto. E perto dali das cavernas de Qumran, já ouviram falar? Qumran, né? Não tem problema, se você nunca ouviu falar, não tem problema. Beleza, mas ficava ali no deserto. Essa comunidade dos essênios, eles eram fiéis à lei de Deus, eles eram fiéis ao Senhor, fiéis à vontade de Deus, e eles eram uma comunidade que vivia fora do contexto urbano de Jerusalém, fora do contexto urbano, não só de Jerusalém, mas das grandes cidades de Judá.
E os essênios, eles tinham um compromisso sério com a santidade. Eles tinham um compromisso sério com a santidade e sério com a honestidade e a simplicidade, tá? Não é bem isso, tá? Mas lembra dos franciscanos? Né? Uma comparação não é exata, ok? Mas pensa no conceito franciscano de ser, né? O jeito franciscano de ser, que tem um compromisso com a pobreza. Não era bem isso que acontecia com os essênios, porque era judeu e não tinha judeu pobre, tá? Para começo de conversa, né? Não tinha judeu pobre, mas isso é outra história, ok? Mas assim, eles eram moradores do deserto, tinham um compromisso com a santidade, compromisso com a vontade de Deus, e tinham um compromisso com a simplicidade. E João Batista era um essênio, era um cara desse, que vivia fora das estruturas da religião judaica. Ele era profeta. Era muito comum na história de Israel os profetas nascerem da estirpe dos homens importantes, tanto de Israel como de Judá. Mas João Batista não. Ele era filho de sacerdote. Lembra que o pai dele era Zacarias, era um sacerdote? Ou seja, ele era um sacerdote, ele era o sumo sacerdote na época em que sua esposa Isabel ficou grávida, e João Batista, pela linhagem e pela lei, ele deveria assumir o sacerdócio em Jerusalém. Em algum momento da sua vida, talvez ele assumisse também por eleição o sumo sacerdócio lá em Jerusalém. João Batista era para ser um sumo sacerdote lá em Jerusalém, um cara dentro da estrutura religiosa, dentro da caixinha. Mas João Batista não era um cara dentro da caixinha, e ele foi para o deserto, e lá ele viveu com compromisso de santidade, com compromisso de obediência a Deus, honestidade e compromisso de simplicidade. Agora, sabe de uma coisa? Jesus, na conduta que ele tinha, na maneira como ele convivia, todos os historiadores sérios concordam com a ideia de que Jesus, parte da sua vida, em algum momento antes dos 30 anos, é evidente, ele conviveu na comunidade dos essênios. Muitos dos seus ensinos relacionados à santidade fazia parte dos ensinos dos essênios, da comunidade do deserto, que prezava pela palavra de Deus. Agora, João Batista conhecia Jesus, primeiro por uma questão familiar, segundo, porque provavelmente ele conviveu com Jesus no deserto. Mas perto do batismo ele diz assim: eu não sabia quem ele era, eu não o conhecia. Interessante, curioso. Eu não o conhecia. Sabe, gente, saber que Jesus existe é uma coisa. Ver ele se manifestar numa vida ou noutra é uma coisa. Saber que Jesus é pregado nas igrejas é uma coisa. Agora, ter Jesus no coração, tê-lo como Senhor, tê-lo como Salvador, tê-lo como Rei da sua vida, e ter experiências com o seu poder, com o seu amor, com a sua glória, é outra coisa. Saber que Jesus existe e que Ele é bom é uma coisa. Ter compromisso com Ele é outra coisa. Deixa eu falar outra coisa, olha aqui para mim. Vir para a igreja é uma coisa. Andar com Jesus é outra coisa. Andar com aqueles que andam com Jesus é uma coisa.
Agora, ter o Espírito de Cristo em si, e ter experiências com Ele, com seu amor, seu poder, carregar a sua cruz diariamente, negar a si mesmo diariamente, ter fome e sede de Jesus a cada dia e ela aumentar com a vida, isso é outra coisa. Mas em algum momento Jesus foi apresentado publicamente às pessoas. E ele foi apresentado aqui. A igreja de Jesus Cristo continua fazendo isso, apresentando Jesus às pessoas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. O Salvador chegou. A igreja continua pregando essa mensagem. O Salvador chegou. Não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem que livra da condenação. Amém? Outra coisa curiosa que eu vejo na pessoa de Jesus aqui no batismo, quando ele se aproxima de João Batista, e João Batista percebe, de alguma maneira conhecia, não vou entrar mais nesses méritos, mas ele fala, não, eu que preciso ser batizado por ti, e você que vem a mim. Aí Jesus diz para ele assim, nas palavras de Mateus, você não entende ainda o que está acontecendo, mas me cumpre, eu preciso cumprir toda a justiça. Mateus usa essa expressão geralmente como sinônimo de fazer a vontade de Deus. Mateus, o evangelista Mateus, geralmente usa a expressão justiça de Deus como sinônimo de conhecer e fazer, estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo a justiça da sua vontade, cumprindo a justiça de Deus. E ele fala para João Batista, olha, fica de boa aí, tranquilo, porque eu preciso cumprir toda a justiça. Depois você vai entender, mas eu preciso fazer isso, preciso cumprir a vontade de Deus. Agora, essa é uma coisa, agora tem uma outra coisa. Quando a gente vê um Novo Testamento, e a gente ouve a palavra justiça, e lê a palavra justiça, não dá para deixar de pensar no sangue, porque só tem justiça pelo sangue. E o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria derramado para a remissão dos pecados e para justificar aquele que cresce em Jesus. Então justiça tanto é fazer a vontade de Deus, como justiça é pagar o preço do pecado. Sabe, há um pensamento aqui no batismo de Jesus, que é o seguinte: as pessoas estavam entrando no rio e sendo batizados, um batismo de arrependimento, e o lavar das águas do rio simbolizava a limpeza dos pecados, mas Jesus passou por essas mesmas águas, ele não tinha pecado para confessar, ele não tinha pecado para ser purificado, mas a exigência da justiça de Deus faria com que todos os pecados da raça humana recaíssem sobre Jesus, ou a culpa deles, para que quando Jesus morresse na cruz do Calvário, houvesse poder no sangue de Jesus, para quitar todas as nossas dívidas com Deus. Aí Jesus entra nessas mesmas águas que simbolicamente purificavam de pecados. Portanto, há um pensamento que eu vejo que há coerência, é só um pensamento, de que quando Jesus entra nas águas, não é para ser purificado dos seus pecados, pelo contrário, é para começar a colocar sobre si os pecados de todos nós. Por isso, a mensagem do Evangelho não é condenação, é salvação.
O amor de Jesus é algo incompreensível. A gente nunca vai conseguir medir. Nessa hora, Ele é o Deus Filho, que está cumprindo uma exigência do Deus Pai, assumindo sobre si o peso do nosso pecado e da nossa iniquidade. Porque se não fosse assim, nós todos estaríamos perdidos. Ele entra num tempo de profundo sofrimento nos últimos 3 anos de Jesus. A gente não sabe muito bem o que aconteceu antes dos 30 anos. Mas esses últimos 3 anos foram 3 anos de sofrimento. Até o momento do Getsemane e depois o momento da cruz, que Ele foi trazendo sobre si a carga do nosso pecado, da nossa iniquidade, a herança dos pecados desde Adão. Ele trouxe sobre si a herança de Adão até Jesus, e por toda a história, a culpa e a carga de toda a iniquidade, de todo o pecado, recaiu sobre a pessoa de Jesus naquele momento na cruz do Calvário. E quando Ele morreu, disponibilizou vida, perdão e salvação a nós. Isso de alguma forma está preconizado ali no batismo, está prenunciado ali no batismo, de alguma forma linda e maravilhosa, está anunciado ali no batismo, tudo isso que está acontecendo. A salvação está chegando, porque o Salvador está chegando, o Salvador chegou. Agora eu quero que você entenda algo sobre salvação. Salvação não é apenas a garantia em Cristo de que viveremos a eternidade com Jesus. Não, salvação não é isso. A palavra salvação inclui também um processo de cura e de transformação. Por isso, salvação, eu sempre repito uma palavra, uma frase, que ela tem muito sentido para mim, que é: salvação não é algo que você tem ou você não tem, mas é algo que você está vivendo. Porque nós precisamos do poder salvador entrando em ação na nossa vida, mesmo depois do primeiro passo de entregarmos a nossa vida a Jesus. A nossa alma precisa ser salva de nós mesmos muitas vezes, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, começamos a andar com Jesus, mas ainda temos problemas com alguns pecados. Ainda temos um coração ferido por causa de ofensas e de traumas da infância. Às vezes ainda temos problemas com a mentira. Às vezes ainda temos problemas com a nossa alma, que tende para a tristeza, tende para a depressão, tende para a ofensa, tende para o ressentimento, tende para a amargura. E a nossa alma precisa ser salva. O poder de salvação, que é também um poder de cura, deve vir sobre nós, e nós vamos experimentando esse poder de salvação no nosso dia a dia, na medida que na nossa andança com Jesus. A oferta de salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo não é apenas a libertação do inferno, não é apenas a mudança de destino na eternidade, mas é o início de um poderoso processo de cura e de restauração, que deve invadir todos os cantos da nossa alma, todos os cantos dos nossos valores, todos os cantos dos nossos pensamentos, todos os pequenos momentos da nossa história. Nós vamos experimentando o poder de salvação nas lembranças que nos traz dor. Quem tem lembranças que traz dor? Da infância, da adolescência,
da juventude, da vida adulta, aqueles que já são anciãos. Quem tem lembranças que você gostaria de não ter, e não ter vivenciado aquilo? Quem tem? Quem tem dores no coração, dores emocionais, porque às vezes está perto ou próximo de alguma situação que no passado produziu dor em você, e você não quer sofrer as mesmas dores, você não quer passar por aquilo de novo, e até o coração da gente reage com medo muitas vezes, de passar pelas mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas dores do coração, que no passado nós passamos. Quem tem coisas assim, sentimentos que gostariam de ter apagado no coração e na vida? Eu tenho sentimentos que eu gostaria de não ter passado. Recentemente, junto com a minha família, lembrei, não vou dar detalhe, a Cecília sempre briga comigo quando eu dou muito detalhe, mas tudo bem. Estávamos trabalhando algumas questões, me lembrei de alguns episódios do meu passado que produziram tanta dor no meu coração. Tanta dor no meu coração. E quando eu voltei a falar sobre esse momento, um dos momentos na minha vida, na minha infância, só de falar eu comecei a chorar. Aí o Espírito Santo falou assim: Paulo, você precisa trabalhar isso melhor. Você precisa trabalhar isso melhor no teu coração. Isso não está devidamente tratado ainda. Entenda o seguinte: não era ressentimento contra ninguém, não era pecado contra ninguém, não era falta de perdão, que eu estava deixando de dar para quem quer que seja, não era nada disso, era um momento traumático na minha infância, que me trouxe muita dor, e que eu nunca parei para conversar com Deus. Já parei, mas até algumas semanas atrás eu não tinha parado para conversar com Deus a respeito disso. E quando eu voltei ao assunto, eu caí em prantos e senti as mesmas dores que eu sentia na minha infância. E eu busquei ao Senhor: Deus, eu não posso conviver com isso. Eu preciso de cura, eu não posso conviver com esses tipos de feridas abertas. Que é isso, pastor? Mas pastor tem isso? Tem. Pastor é gente. Pastor é corintiano. Né? Fazer o quê? Para alguns isso é uma maldição, mas eu não estou nem aí. Pastor é gente também. A gente precisa tratar a nossa vida. Sabe de uma coisa? O fato da gente ter começado a andar com Jesus não significa que a gente agora é Superman. Sabe, a gente não é Superman, não é Mulher Maravilha. Eu não sou Mulher Maravilha mesmo, né? Com certeza eu não sou. Tenho convicção disso, né? A gente não é super-herói, a gente aguenta tudo, a gente pode tudo e tal. Mas Filipenses capítulo 4, tudo é possível, né? Né? Em Cristo e tal. Sim, tudo é possível. Nós podemos passar por todas as coisas, tratar todas as coisas na nossa vida, sermos curados de todas as coisas, nós podemos superar todas as lutas, nós podemos vencer cada luta que travamos, porque o poder de Deus é conosco. Por isso tudo é possível ao que crê. Sim, é tudo possível. Eu posso superar essa luta? Posso. O fato, amados, é que a salvação não é só a garantia da eternidade. A salvação quer entrar na tua história. A salvação quer entrar no teu coração. Quer lavar os sentimentos mais dolorosos do passado e acabar com eles e curar você dessas coisas todas. Sabe por quê? Porque Jesus levou sobre si também essas coisas.
As enfermidades da nossa alma estavam todas lá. Eu acho que foi um dos motivos de Jesus. Não tem um texto no Novo Testamento que fala que Jesus sorriu. Mas tem um texto que fala que Jesus chorou. Sabe, eu não acho que os 3 anos de Jesus foram 3 anos de celebração. Teve um momento, quando os 70 voltaram, no livro de Lucas, que eles deram um relatório para Jesus, que Jesus, adorando ao Senhor, entrou em êxtase, porque ele via Satanás cair como um raio do céu. Aí os discípulos, aí Jesus já bota ele cada um no seu lugar, ei, menos. Não se alegrem, porque eu disse que Satanás via ele cair do céu, enquanto vocês ministravam cura, poder, milagres e tudo mais. Antes se alegrem, pelo nome de vocês está escrito nos céus. E nesse momento, Jesus segue na conversa, ele está orando, ele entra em êxtase, e ele começa a exaltar o nome de Deus. É o único momento em todo o Novo Testamento que você percebe alguma expressão, uma expressão de êxtase na vida de Jesus. E é engraçado, deixa eu abrir um parênteses entre nós aqui. E nós aqui nos nossos cultos dominicais, parece que a gente tem a obrigação de entrar em êxtase todos os domingos. Não temos. Se você lê Jesus, os evangelhos, você não vê eles em êxtase, os discípulos em êxtase o tempo todo. Não. Eles estão vivendo, eles estão trabalhando, eles estão levando o evangelho, eles estão se relacionando, eles estão crescendo, estão cumprindo a vontade de Deus, estão aprendendo a vontade de Deus, se preparando para o momento que o Espírito Santo seria enviado e a igreja fosse inaugurada e a obra de Jesus fosse continuada pela igreja. Mas o que é lindo, que tudo isso, amados, as nossas feridas, elas estavam em Jesus. Tudo. Por isso o Salvador chegou. Sabe, mesmo nós cristãos, a gente precisa da mensagem de Jesus, a gente precisa de uma experiência do tipo, o Salvador chegou no teu coração, irmão, porque há poder de cura e transformação para todas as mazelas da sua alma. É uma mensagem do Evangelho, o Salvador chegou na tua história, sabe aqueles pecados que você cometeu, e você não tem prazer nenhum de lembrar, mas nunca tratou eles direito? A boa notícia do Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia de Deus. A boa notícia de Deus, até para os que são filhos de Deus, é o seguinte: olha, a salvação chegou, e pode limpar a tua consciência, limpar a tua história, limpar o teu coração, das dores e pecados do passado, que até hoje infernizam o teu sono, infernizam o teu travesseiro, infernizam de repente o teu casamento, afetam você e os teus relacionamentos. Há poder de salvação para limpar a tua vida, limpar a tua alma, limpar a tua história de tudo isso. O Salvador chegou, se apropria de tudo que é possível de se ter na salvação. Mas lembra que antes da experiência com a salvação, precisa quebrantamento? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Estou conseguindo a atenção do coração de vocês? Amém? Ok. Lembra que precisa de quebrantamento e arrependimento? Sem arrependimento e quebrantamento, a gente não experimenta a salvação. A boa notícia de Deus é o seguinte, meu amigo: qual é o pecado em que você se envergonha? Qual é a dor do teu coração? Qual é o complexo? Qual é a inferioridade? Qual é a insegurança da tua alma? Qual é a sensação que você tem de você? Há alguma sensação de desamparo? Foi desamparado por pais, foi abandonado por pai, por mãe, foi abusado por tio, por pai, por amigo. Qual é a sensação que tem no nosso interior, que a gente gostaria de jamais ter passado por aquilo, mas fomos submetidos porque o mundo jaz no maligno. E Deus não tem culpa.
a mensagem de salvação chegou a nós, e agora nós temos a oportunidade no poder de Deus para sermos curados de tudo isso. E o diabo fica tentando criar maquinações dentro de nós, estruturas de pensamento, fazendo a gente jogar a culpa em Deus. O Senhor sabia de tudo isso e não fez nada. Quem já foi tentado a dizer coisas assim para Deus? Tá, só para os corajosos. Eu já. Tá, e os outros? Puxa. Uau. Me engana que eu gosto. Não gosto não. Não gosto, não me engana não. Né? Às vezes essas coisas dentro de nós fazem a gente achar que Deus é culpado. Agora, se a gente acha que Deus é culpado dos problemas que nós passamos, aí Ele que é a fonte de cura, é a fonte de salvação. Aí tem aquela expressão teológica: e agora, quem poderá nos defender? Não, não é teológica não, viu gente? Isso é de Chapolin Colorado. Tem nada a ver com teologia esse negócio. Mas se a gente acha que Deus é culpado dos nossos problemas, a quem a gente vai recorrer? Deus não é culpado. Ele entra em cena na história para nos salvar. O mundo que a gente está vai querer matar a gente. Sabe, amado? Talvez a maioria de vocês já tenha ouvido uma notícia no começo da vida cristã. O Salvador chegou, entrega a tua vida para Ele e você fez isso. Mas eu quero que você ouça uma mensagem que ela está sendo declarada para o teu coração, para as partes mais profundas do teu coração. Abaixa a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo trazer à tua memória coisas, momentos, sentimentos, episódios que ainda precisam na tua vida experimentar um poder salvador, um poder curador e transformador de Jesus. Eu vou silenciar alguns instantes, porque não ora, tá? Não precisa orar. Não precisa orar. Apenas ouça o Espírito Santo. Fique em silêncio, deixa Ele colocar na tua memória coisas que ainda precisam ser tratadas.